Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, então estamos aqui para o dia 9 do mês do RPG brasileiro, que vai culminar no dia 21, que é o dia em que foi lançado há 30 anos atrás o Tagmar, o primeiro RPG brasileiro. E estamos aqui justamente para falar cada dia um tema relacionado a isso, e o tema de hoje é o dia 9, então o tema é Cyberpunk. Então, Cyberpunk é um tema com quem eu já tenho uma familiaridade grande, né? Eu sempre gostei muito do tema Cyberpunk. E para quem não sabe, gente, o primeiro RPG que eu escrevi na vida foi um RPG Cyberpunk, quando eu tinha 13 ou 14 anos, que se chamava Futuro Sombrio. Ele foi todo escolhido à mão. E eu não me lembro, antigamente nos escritórios tinha umas folhas que eram grandonas, que eram verdes com umas linhas, sabe, de uma cor e da outra. Eu não lembro, eu não sei que tipo de papel é esse. Deixa eu ver se eu consigo achar, né? Antigo papel de escritório com linhas. Deixa eu ver se eu acho isso. Eu nunca achei o nome. Né? Digitei aqui. Vamos ver se eu acho. Olha, ele apareceu antigo, tá aparecendo uns mapas de 1600. Eu não sei que tipo de papel era aquele, mas o meu irmão trabalhava no escritório e ele trazia muito dessas folhas. E eu escrevi um livro inteiro que chamava Futuro Sombrio, que era Cyberpunk. Eu não lembro do sistema, né? E eu só lembro que uma vez uma moça estava procurando alguém que escrevesse um tipo de coisa e ela disse que ia pagar. Eu enviei esse documento como portfólio, né, com 13 anos. Ela pegou, ela nunca me deu feedback, ela nunca me contratou e ela nunca devolveu. Então esse foi o fim do meu primeiro RPG que eu escrevi. O segundo RPG que eu escrevi chamava Anjos Rebeldes, que eu escrevi num caderno também, brochura, pequenininho, que era sobre o filme Anjos Rebeldes, que eu sou apaixonado, e que também eu emprestei para um primo meu para ler. A única coisa que ele falou é que nas primeiras páginas tinha muito erro de português, nunca mais devolveu. Então fica a dica. Se você escreve livros de RPG à mão, em papel de escritório e em cadernos de brochura do tamanho A5, não empreste para parentes nem para pessoas que estão querendo contratar escritores, tá bom? É bem específico isso. Mas enfim, começou assim. E nessa época, eu devia estar com 12 para 13 anos, começou a se formar uma história cyberpunk na minha cabeça. Que é o seguinte, gente, eu nasci na década de 80, então eu nasci em 83, eu tive 7 anos na década de 80, e com 6, 7 anos eu já tinha, né, bastante iniciativa e tudo mais, e eu tenho lembranças muito vívidas desses últimos anos da década de 80. E quando eu conheci o Cyberpunk, eu não sei porque eu fiz uma associação imediata entre o Cyberpunk e a década de 80 que eu tinha acabado de viver. Porque eu tô falando da primeira metade da década de 90. E começou a surgir na minha cabeça a história de uma grande cidade toda cyber futurista, só que tudo nela seguia a moda dos anos 80, as roupas coloridas, aquelas músicas. Na época eu gravei a trilha sonora do Karate Kid original e eu ficava escutando direto, e eu imaginava várias cenas. E eu comecei a desenvolver cenário, eu nem sabia o que eu ia fazer com aquilo. E 30 anos depois, mais ou menos, culminou nisso aqui, galera. Que é o jogo mais importante de todos que eu já fiz, que é o Cyber Cidades e Synthwave. Ele é um futuro de luzes neon. Esse foi o meu segundo financiamento coletivo, foi muito bem sucedido. E aqui, esse jogo ele é muito importante porque além de ser uma coisa que ficou 30 anos sendo gestado na minha cabeça, né, ainda sofreu modificações porque, por exemplo, eu pensei em todos os detalhes. Só um detalhe que eu não pensei é que tudo ao redor desse mundo gira em torno de um incidente que aconteceu, que é o incidente de San Diego, que eu tinha pensado numa explicação. E quando eu conheci as backrooms há 2 anos atrás, não que eu mudei a explicação, mas eu vi que as backrooms elas se encaixavam muito na explicação que eu tinha criado. Então eu incorporei esse novo elemento. Então todo mundo sabe que Cyber Cidades e Synthwave ele é o jogo que ele faz a ponte com todos os meus jogos. Ele unifica todos os universos. Por exemplo,
a guerra galáctica de que fala o Jornada Espacial, ela acontece, a Segunda Guerra Galáctica, ela acontece por causa do evento Violeta, que foi um evento que aconteceu no mundo de Cybercidades e Synthwave. A terceira era de Dominion, que é a era atual do mundo de velhas histórias ao redor da fogueira, ela começa no evento Violeta, que começou aí. Os T-Monsters Goes, a dimensão em que eles estavam, abriu-se uma brecha e eles passaram para o nosso mundo por conta do evento Violeta. E que mais que tem de coisa? O Koan, que é o mundo de Koan, ele é a lua do mundo de Dominion. Então o Cybercidades, ele é o foco de toda a minha criação ficcional. Então sem sombra de dúvida, é o meu jogo mais importante do ponto de vista da narrativa. E então, cara, conseguir traduzir isso para um livro e publicar isso foi uma coisa que eu não imaginava nem nas minhas, sei lá, nas minhas fantasias mais malucas. Então eu fico muito orgulhoso de ter feito isso. Outra coisa também que eu achei legal foi que foi nesse livro que eu comecei a usar um pouquinho mais na diagramação, né? Fazia pouco tempo que eu tinha aprendido a diagramar, porque eu fiz o financiamento do Cybercidades logo assim que acabou o financiamento do Jornada Espacial. Então você bota aí que quando eu fiz esse livro, eu fazia o quê? Uns 4 meses, 5 meses que eu tinha aprendido o básico da diagramação. Então foi uma coisa que me ajudou muito a aprimorar. Logicamente tem coisas aqui que já estão toscas dentro do meu ponto de vista, mas tem coisas que foram muito legais. Por exemplo, essa borda de página aqui, eu queria que tivesse um visual meio anos 80, então eu fiz um trabalho de envelhecer essa imagem para ela ter esse visual meio de revista, sabe, da década de 80, que não tinha aquela impressão boa. Então foi muito interessante ir atrás dessas coisas, desses detalhes e tudo mais. E uma coisa que eu fiz é que tem várias mensagens subliminares no texto, e principalmente nas ilustrações. Por exemplo, tem várias partes do texto que tem trechos de música, que nem aqui, ó, Total Eclipse of the Heart. Aqui tem alguns números, o que será que são isso? Então, tudo isso tem uma explicação, porque essa história ficou sendo gestada na minha cabeça por 30 anos. Onde mais tem aqui? Tem vários números aqui. Esses números, eles são pistas também. E vou falar, teve pessoas que descobriram o que significa muitas dessas coisas. E eu gentilmente pedi para essas pessoas não revelarem o que elas tinham descoberto, porque eu vou lançar ainda em suplementos. Inclusive, esse mês vai sair um suplemento, que é o suplemento A Mulher Loira em Trajes de Ginástica, que é um personagem importantíssimo dentro da história do Cybercidades. Então vai ter um suplemento só para ela. Finalmente eu vou revelar quem é a Mulher Loira em Trajes de Ginástica e por que ela é tão importante nesse mundo. Porque o Cybercidades, ele tem uma pegada meio misteriosa. Ele é um mundo cyberpunk ultra desenvolvido. Você tem os cyberpunks, você tem os cybergóticos, você tem os cyberclones, que são chamados de retroclones. Você tem a mega corporação, que é a Synthwave, que está tentando controlar tudo e eliminar quem é contra. Então, ao mesmo tempo que você tem as gangues de rua, ao mesmo tempo que ele é super tradicional, ele tem um lance de mistério, porque aconteceu 2 eventos misteriosos, que é a Grande Saudade. O que é a Grande Saudade? Em um determinado momento, por um certo número de segundos, todo mundo lembrou de um passado que ninguém nunca viveu naquele mundo, que é a década de 80. E esse evento, as pessoas ficaram quase que em estados catatônicos durante esses segundos e provocou muitas mortes, mais de 100 milhões de pessoas morreram. E por conta disso, que depois disso, o mundo começou a se configurar esteticamente parecido com os anos 80. E a Synthwave criou uma organização científica para investigar esse fenômeno. E como resultado dessa investigação, eles fizeram um experimento na cidade de San Diego, só que esse experimento deu errado. E esse experimento provocou o efeito violeta, que foi um brilho que se espalhou no universo inteiro, um brilho violeta, e depois disso os céus ficaram violeta, o céu nunca mais foi azul, e
E muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. Quem quiser saber mais é só ler aí o Cyber Cidades e Synthwave, tá bom? Eu preciso muito lançar isso daqui em inglês. Quero ver se eu consigo traduzir agora em janeiro, ou começar a traduzir agora em dezembro para lançar lá fora em janeiro, porque eu acho que tem um potencial bacana assim a história. Eu gosto muito e eu tenho muita vontade. Vou falar aqui, né? Muitas vezes a gente não sonha alto para não se frustrar nem nada, mas o meu sonho é ver um filme ou uma série de Cyber Cidades e Synthwave. E o que eu puder fazer para alcançar esse objetivo, eu vou. Então eu quero fazer histórias em quadrinhos, eu quero fazer artes, eu quero lançar livros, eu quero que seja um mundo bem grande, porque eu sei que é uma pretensão muito alta, provavelmente eu não vou conseguir atingir, provavelmente eu não vou chegar nem perto disso, mas é uma coisa que eu quero, que eu gostaria muito, tá? Então é isso, galera. A gente se vê amanhã no dia 10.